Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o Anti-Gravity, tá ligado? Ele basicamente é uma IDE igual o Cursor que você vai usar para fazer as suas aplicações com vibe coding, tá ligado? Então assim, mano, se você é um vibe coding safadinho, mano, esse aqui é o canal para você poder fazer as suas aplicações, tá ligado? Vou explicar basicamente como é que funciona. Aqui dentro você vai conectar na sua conta Google, tá? Eu recomendo você criar um monte, que aí você vai podendo utilizar o modo Pro infinitamente. Felizmente, hoje em dia, o Google não limita o tanto de conta que você pode criar, tá ligado? Então, tipo, eu já tem umas 15 contas. Então, se você vai usando aqui o. Você pode ir usando o modo Pro, que você vai basicamente ter um modo Pro infinito, você não precisa pagar. E, assim, eu já vi muita gente na internet divulgando essa IDE, né? De vibe coding do jeito errado, tá ligado? Por quê? A forma certa de você poder usar isso daqui e absorver, né, a melhor capacidade é usando os agentes, tá ligado? Então, basicamente, você vai usar o kit do Anti-Gravity, que eu vou estar deixando aqui, ó, na descrição para vocês o link. Vamos acessar ele aqui na hora, ó. Vocês, mano, como vocês estão vendo aqui, tá ligado? Eu tenho muitas contas. Vamos acessar. Esse daqui não tá logado nem a metade. Vamos acessar agora. Vamos acessar agora o kit do Anti-Gravity, tá ligado? É Git. Não, vou deixar esse link aí na descrição pra vocês, tá, pessoal? Vocês vão vir aqui no GitHub e vão copiar esse comando aqui, tá? Eu vou começar um projetinho novo aqui e mostrar pra vocês como que instala esses agentes aí, tá? Então, vou criar aqui uma nova pasta. Teste. Já era. É um nome genérico. Vamos selecionar essa pasta. Bom, aqui vai ser igual uma ideiazinha do Visual Studio Code, né? A única diferença é que vai ter esse chatzinho. No Visual Studio Code também tem a opção de você colocar uma IA. Porém, aqui tem muito mais funcionalidade, tá? Então assim, você vai estar aqui teu projeto pelado, tá? Você vai vir aqui em cima em terminal, tá? New terminal. Ele vai aparecer aqui embaixo para vocês. Você simplesmente vai dar um Ctrl V no aquele comandinho que vocês copiou aqui, ó. Você vai pegar esse comando, vai copiar. Basta clicar aqui, ó. Você já copia. Você vai vir aqui, vai dar um Ctrl V, dar um Enter. E pronto, ele vai começar a fazer o processo e ele vai instalar os agentes aqui no seu projeto. Então, basicamente, você vai poder usar os agentes para poder otimizar, né, a sua aplicação de IA, tá ligado? Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Aqui dentro a gente tem algumas pastas, né? Essas pastas são os especialistas, os agentes, né? Agentes especialistas, basicamente. Esses agentes você consegue direcionar mais fácil, né? Por exemplo, se você está mexendo no back-end, você consegue direcionar um agente especializado no back-end para poder mexer nessa parte. Ou seja, ele vai ter um contexto muito maior do que se fazer para poder otimizar aquela parte da sua aplicação. Então, assim, a gente tem de vários aqui, vários agentes para você poder escolher. A gente tem o back-end, tá ligado? Que vocês, para vocês verem como que é a estruturazinha aqui do arquivo, mano. Basicamente tem o nome, né? Descrição, tal. Mano, é como se você fizesse um prompt. Quem nunca escreveu um prompt? Aqui, ó, você vai colocar as regras que ele tem que seguir, as arquiteturas, execuções e tudo mais. Você vai tudo selecionar aqui. Mas assim, você não é, tipo, isso daqui já tá pronto, tá ligado? Ó, são 264 linhas de prompt. Então, basicamente, ele vai pegar esse contexto desse agente e vai implementar aquela funcionalidade na onde você deseja. Então, vamos supor, front-end, back-end, se você quer fazer um teste de segurança, melhorar a segurança da sua aplicação, você pode usar um agente também. Assim, eu uso isso daqui, pessoal, vou ser bem sincero pra vocês, eu uso isso aqui mais pra brincar, tá ligado? Porque eu não, assim, eu uso também no meu dia a dia no sentido de poder colocar as minhas aplicações sim realmente funcionando, mas eu uso só mais a parte do front. Porque, mano, eu tenho um nojo de front, tá ligado? Eu tenho um nojo de front. Só pra vocês terem uma ideia, velho, o agente que eu mais uso aqui é o front-end, mano. E o de, assim, o de segurança. Porque tem um agente aqui que é especializado em pen test. Então, assim, você consegue testar a sua aplicação, você consegue debugar, você consegue fazer vários testes na sua aplicação usando esses agentes. Então, assim, eles são bem úteis também para você poder estar debugando a sua aplicação. É claro que além do agente que você vai colocar, você tem que ter um prompt bem estruturado
para você poder fazer a sua aplicação da melhor forma. E como que você faz esse prompt? Você vai escrever na mão? Não, pô, a gente tem a IA para poder ajudar a gente. A gente vai vir aqui no Gemini, né? Vai vir em nova conversa, tá ligado? E basicamente, mano, aqui você vai digitar, por exemplo, seja um agente criador de prompts. De prompt. Vou colocar só isso, pessoal. Você vai dar um Enter, ele vai incorporar. Tomando um pouco de água, se hidratem, tá? Rapaziadinha aí mais nova, se hidratem. Porque pedra no rim dói pra caramba, mano, pra sair. Tá, vamos lá. Vamos lá, crie um prompt para implementar uma aplicação. Eu tenho o costume de colocar o jogo da velha, mas não precisa, não é obrigatório não, velho. Nem sei porque eu coloco isso aqui. É porque sempre que eu ia pedir pra IA, eu colocava já uma estruturazinha, mas é que eu vou fazer um, um prompt bem basicão, tá ligado? Cria um prompt para implementar uma aplicação utilizando, vou colocar um negócio mais leve, né? Flask, Python, Flask, utilizar HTML, JavaScript e CSS para front-end. E vamos fazer um sisteminha de cadastro e utilizar um banco de dados como SQLite. O prompt deve conter persona, tom de voz e um objetivo. E o objetivo bem estruturado. Deve seguir o padrão. Pronto. Vamos ver se ele vai. Se a IA vai me obedecer. Às vezes ele não faz um prompt bem estruturadinho, igual vocês viu que os agentes têm, tá ligado? Aí eu pego e inicio outra conversa, porque às vezes a IA, mano, ela. Pelo menos quando eu uso, porque tipo. Pô, às vezes eu tô. Ah, tá. Ó, ela criou aqui. Então, basicamente, você vai pegar esse prompt. E, claro, pessoal, depende do seu objetivo da aplicação. Eu estou fazendo uma aplicação aqui aleatória, eu nem sei o que eu vou fazer. Mas se você tem uma aplicação aí, o teu objetivo, você pode ir mudando aqui o prompt, mas você segue sempre essa estrutura. E vamos usar agora esse prompt lá dentro do Antigravity para poder estar otimizando o nosso processo. Então, aqui a gente vai colar o prompt e aqui embaixo a gente vai chamar os agentes. Então, a gente vai chamar o agente de front-end, o agente de back-end. O que que ele vai criar aqui, ó? Ele vai criar um backzinho, vai criar o template, então a gente vai chamar só esses dois bots. E aqui, ó, não precisa colocar, mas assim, eu coloco, crie o plano de implementação. E vamos lá. Aí ele vai rodar aqui, pessoal, eu vou dar uma cortada porque demora um pouco. Fala, pessoal, voltei aqui, ó. Eu respondi as perguntas aqui em cima. Eu recomendo que você estruture melhor seu prompt. É como eu fui muito generalista aqui, tá ligado? Eu não falei. Eu não. Nossa. Eu não falei o que que eu queria fazer, entendeu? Ele ficou muito muito generalista aqui também, tá, pessoal? Ficou muito generalista. Então, assim, eu tive que responder algumas perguntas de qual que é o objetivo da aplicação. Mas, assim, no normal, se você dá um contexto, você não precisa responder essas perguntas, entendeu? Então, assim, vamos lá agora criar o plano de implementação. Bom, pessoal, eu dei até uma pausa aqui, mano, porque demorou demais. Ele demorou bastante para criar esse plano de implementação. E aí, o que que vai acontecer? Você pode, aqui dentro desse plano, você pode comentar o que você quer mudar. Então, vamos supor, eu estou olhando aqui, eu vou construir uma aplicação web completa, gerenciador de tarefas, utilizando Flask, SQLite 3, Front-end Neo Retro com Verde Neon. A aplicação permite que usuários se registrem, façam login, gerenciem suas tarefas, funcionalidades. Beleza.
Aí, mano, eu recomendo muito que você leia tudo que tá falando, tá? Ao jeito que ele vai estruturar todo o seu a sua aplicação. Então ele vai criar todas as pastas, todos os arquivos, vai instalar todas as dependências, tá? E aí você tem vários modos de aceitação, vamos se dizer assim. O que que é o modo de aceitação? O modo de aceitação basicamente é assim: você pode escolher ou você aceita automático, o que não é seguro e eu não recomendo, porque, mano, eu faço de um jeito que eu nunca me ferrei. Eu não tenho nem possibilidade de me ferrar, porque eu estruturo meus próprios prompts. Mas assim, tem gente que pega prompt pronto, ou às vezes utiliza algum outro método para injetar prompt aqui que fica muito vulnerável até o prompt injection, tá ligado? Que basicamente é dentro desse prompt todo aqui. Mano, se você é brasileirão, meio, vamos se dizer assim, mano, não é querendo falar que todo brasileiro é assim, mas é meio chimpanzé, mano, e não lê essas porra aqui, vai estar aqui no meio que o cara vai querer instalar um backdoorzinho aí bem no fundo da sua aplicação e mandar o IP pra ele, tá ligado? Pode acontecer se você copiar o prompt de alguém, usar o prompt de alguém na internet. Então não faça isso, não seja imbecil a ponto de fazer isso, né, mano? Vamos lá. Aqui, o que que você vai fazer? O que que você quiser mudar, você pode vir aqui comentar e você mudar o que você quer, tá? Mas no caso eu vou falar aqui porque eu quero aceitar, eu nem li, ó, fui chimpanzé mesmo, nem li. Vou colocar proceed. Ele vai continuar o processo aí, ele vai fazer toda a implementação, tá? Então aqui, ó, ele tá pensando, tá? Lembrando que eu tô usando o Cloud Sonnet 4.5. Esse daqui demora um pouquinho, tá ligado? Esse modo do Cloud. Mas eu gosto bastante, que ele dá, tipo, principalmente quando você vai fazer o prompt de contexto da implementação, tá ligado? Quando você vai fazer o primeiro prompt, que é aquele prompt gigante que você coloca aqui, pô, utiliza uma IA que vai demorar mais, que nem essa daqui demorou uns 10 minutos para gerar para mim, mas gerou uma, vamos dizer assim, um plano de implementação, pô, bem completo, entendeu? Olha o tamanho desse plano de implementação. É claro, mano, não vai ficar legal, às vezes pode ser que não funcione de primeira, tá? Vou mostrar pra vocês que nem tudo são flores, tá? Nem tudo são flores no jardim. Vocês têm que saber que a IA, ela tá sendo, vamos dizer assim, explorada aqui de várias maneiras, tá ligado? Tô brincando. Os caras têm estrutura pra isso mesmo. E eu recomendo, pessoal, se não for o Cloud sim, vou dizer que é a melhor que eu pra esse tipo de coisa, né, mano? Para o primeiro plano de implementação, o Cloud é 10/10, tá? Mas, por exemplo, para você ir pegando os modos gratuitos, quando você for logando na sua conta Google, você vai ter pouca utilização do cloud. Então, utilize só para implementar a primeira estrutura do seu projeto. E depois você vai usando o Gemini Pro para colocar, vamos dizer assim, novos planos de implementação, de melhorias no seu projeto. E para mini tarefas, você pode usar, sim, pessoal. Você pode usar aqui o modo Flash. Não tem problema nenhum. Você pode usar aqui o modo Flash, que ele tem muito mais utilização. Você pode usar o modo flash para se você quiser corrigir algum bug, alguma coisa mais rápida, você usa o modo flash que também ele é bem útil, tá? Então, assim, não é porque ele é o mais, vamos dizer assim, o mais fraquinho no pensamento que ele é inferior. Então, assim, eu recomendo você dar uma explorada, mexer aqui nas configurações, ver aqui a parte de extensões, tá? É importante você dar sempre uma analisada na interface que você está usando, né? Para você ver todas as possibilidades que tem dentro dela, né? Isso é muito interessante. Não basta só você baixar aqui e usar. Pô, dá uma pesquisada, né? Dá uma olhada que você consegue implementar de melhoria, né? Então, assim, pessoal, eu recomendo muito vocês utilizar isso daqui também com consciência, tá? É muito importante isso. Porque tem gente que pega esse tipo de IA, pega esse tipo de coisa, coloca uma ideia, às vezes uma loja, né? Uma coisa que é importante, assim, vamos dizer assim, uma coisa que a pessoa tem que pagar, né, alguma coisa, compra algum produto, e aí a pessoa coloca e joga na IA e não se preocupa nem, tipo, não tem preocupação nenhuma com segurança. Não tá nem aí, entendeu? Aí depois um hack invade, o cara vai lá e te ferra de todas as formas, aí que você entende que segurança é super importante na sua aplicação, né? Na verdade, uma certa arquitetura, vamos dizer assim, é importante na sua aplicação. E você também ter todo, tudo em mente, né? Como que funciona.
vamos dizer assim, um aplicativo de verdade. Porque assim, no aplicativo não basta você ter o front, o front-end, o back-end boa. E vamos dizer assim, um, um banco de dados, né? Alguma coisa para você armazenar os dados e tá suave. Não, pô. Numa aplicação de verdade, cara, você tem que se preocupar sempre primeiro, você, quando vai criar uma aplicação, cara, a primeira coisa que você tem que pensar, por mais que você tá usando IA, eu também não foquei nisso, o meu prompt foi meio, vamos dizer assim, meio merda, mas sei lá, vamos dizer assim, que você vai usar, você é um vibe coding que cria aplicações para vender, vamos dizer assim, fazer freelancer, pô, faz uma coisa bem feita que pelo menos o seu cliente vai sair protegido. Porque assim, aqui dentro tem a possibilidade de você utilizar agente de segurança e tudo mais, mano, para você colocar, só que assim, não confie só nisso. Eu recomendo, se você for fazer alguma coisa para produção, você gastar pelo menos um pouco de dinheiro para pagar aquele seu colega seu que trabalha em cibersegurança, que é um hackzinho safado, e invadir a sua aplicação para testar, mano. O que que custa? Você vai colocar o negócio no ar, foi a IA mesmo que fez, paga seu amigo lá, mano, falou, invade minha aplicação, tô aqui, ó, passa para ele não precisa passar o IP, né, mano? Vamos dizer assim, dá o link da aplicação, fala, ó, se diverte, mano. Tenta invadir aí, tenta fazer um SQL injection, tenta fazer alguma coisa. Pô, cara, eu vou falar pra você não vai gastar nem 300 conto, mano, fazendo isso. Ainda mais que se for teu amigo, tá ligado? Às vezes o cara faz até de graça pra você, entendeu? Principalmente se for estudante, mano. Esses caras que gostam de cibersegurança é meio psicopata, tá ligado? Eles é meio psicopata. Então, assim, esses caras aí, velho, eles aceitam esse tipo de coisa só por diversão. Então, assim, o que que custa você pagar, né, algum amigo seu, alguma coisa assim, pra fazer esse tipo de processo? Porque aí, mano, em cima disso você consegue criar, vamos dizer assim, não quero pagar para ele implementar um plano de mitigação na minha aplicação para poder diminuir a chance de ter esse tipo de ataque. Eu quero utilizar IA, quero fazer tudo, vamos dizer assim, grátis, né? Porque, pô, eu tô utilizando aqui, ó, é que vocês não estão vendo, mas vou minimizar aqui um pouco. Mas eu tô utilizando aqui, pessoal, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui. Eu estou utilizando aqui a conta Google. E você pode trocar infinitamente suas contas, mano. Você pode usar várias contas que você quiser. Por enquanto, o Google não criou nenhum jeito de resolver esse problema. Para você ter uma ideia, eu estou criando com o mesmo número. Então, assim, por enquanto, tá tranquilo. Tá terminando aqui de desenvolver. Dependendo do seu prompt, dependendo da sua estrutura, vai demorar mais. Igual aqui tá demorando bastante porque tá bem estruturadinho o primeiro prompt que eu fiz, né? E depois eu respondi as perguntas e ele tá pensando. Então assim, eu vou falar pra vocês, vou dar uma pausa aqui, mas eu vou falar pra vocês quanto tempo que vai demorar mais ou menos, tá? Já volto. Estamos voltando aqui de novo, né? Vamos aceitar todos os arquivos que ele criou. A gente aceita aqui. E aí, pessoal, aqui como você vai executar sua aplicação, né? A primeira coisa que você vai fazer, mano, você vai executar aqui, ó, dependendo do jeito que você tiver feito, às vezes você vai ter que criar um ambiente virtual. Nesse caso, se criar um ambiente virtual porque eu estou utilizando um Python. Na verdade, o ambiente virtual ele é muito útil porque se você se você está instalando suas bibliotecas no seu Python sem o ambiente virtual, vai acontecer que uma hora ou outra alguma biblioteca ela vai colidir entre elas, entendeu? E pode dar algum problema e você não conseguir utilizar nenhuma ou nem outra, né? Ou só uma ou só outra. Então, assim, é recomendável muito quando você vai criar alguma aplicação em Python você criar um ambiente virtual. E como ele já criou automático, você só tem que entrar aqui no caso dessa pasta. Nem sempre vai ser assim, tá? Aí depois você vai ativar aqui com o comando, basicamente. Fazendo esse comandinho aqui, né? É, E aí, quando você tiver ativado, vai entrar aqui, ó, nesse modo, no Venv. Aqui na frente do nome da linha de comando vai estar com Venv, tá? E o que aconteceu aqui? Deu que não tem o módulo instalado, tá? Não tem aqui o Flask instalado. Então eu vou instalar aqui o Flask. Vamos ver se vai instalar tudo certinho aqui dentro e vai dar para rodar. Eu não sei, tá?
Pode ser que dê outro erro, acho que não instalou todas as dependências. Eu acho que não instalou mesmo não. Então aqui, pessoal, ele criou a minha aplicação, Task Manager, tá? Então eu posso simplesmente vir e instalar o Requirements, na onde você instala todas as bibliotecas necessárias. Quando você trabalha com Python, né, com a IA, ela já vai criar o Requirements, tá? Você vai vir aqui, ó, dar um pip install "-r requirements", tá? Opa! E dá um enter, que ele vai instalar todas as bibliotecas necessárias para sua aplicação funcionar, tá? Quando você está trabalhando com Python, funciona dessa forma. E ele já cria esse requirements, tá? E é muito importante você colocar o "-r", senão você não consegue instalar. Então, já terminou de instalar tudo. Eu vou vir aqui e vou executar de novo a minha aplicação. Aí, pessoal, como eu disse, nem tudo são flores. Retornou aqui um erro, tá ligado? Mano, eu nem vou me preocupar pra ver qual o erro que é, entendeu? O que que eu vou fazer aqui? Eu tô utilizando a IA, eu quero que a IA trabalhe pra mim. Eu vou ser um vibe coding. Eu não quero debugar isso. Eu vou selecionar todo o bloco que deu o erro aqui, ó, pessoal, e vou simplesmente mandar pro chat. Aí eu vou falar aqui. Assim, dependendo do que for, você vai dar uma analisada e ver no que é. Tá, eu vou falar pra a IA consertar. Eu tô com preguiça de pensar, pessoal. Eu vou invocar aqui o backend, o debugger. Pessoal, na verdade eu menti, vocês me desculpem isso daqui. Que eu tô tomando refrigerante, eu sou um vagabundo. Eu tenho que parar de tomar refrigerante porque muito açúcar no sangue faz mal. Vamos aceitar aqui, ó. Nem li o que ela falou. Tô aceitando tudo. Tá minerando Bitcoin aqui no meu PC, tá ligado? E vou aceitando. Eu vou dar uma pausinha aqui, pessoal, porque eu acho que vai demorar um pouquinho. E já já eu volto, tá? É nóis. Voltei aqui, pessoal. Eu já corrigi o bug, tá? Então vamos entrar aqui no nosso site. No nosso gerenciador de tarefas, né? Vamos aqui, ó. Nova tarefa. É, gravar vídeo. Teste. Tá pendente. Prioridade vai ser alta. O prazo, né? Até que data que eu vou querer, mano? Até dia 24. E vou salvar. Beleza. Minha aplicaçãozinha tá funcionando aqui, tá ligado? Eu consigo ver os status das concluídas. Em progresso, nenhuma tarefa encontrada. Ou seja, ela vai iniciar só nessa data. Vamos ver se está funcionando. Teste progresso. Teste. Vamos ver aqui. Vai estar em progresso. Média. O prazo de conclusão, eu quero dia 25. Em progresso. E concluídas ele mostra aqui. E vamos supor que eu quero concluir essa daqui. Eu não consigo concluir porque ela está pendente. Tá, mas eu não consigo marcar como concluído? Onde que eu marco como concluído? Não, não sei. Não tem ainda, não tem. E nem é em progresso. Então dá para você adicionar nota, dá para você excluir a nota. Basicamente criou uma CRUDzinha aqui bem simples pra gente. Ficou bem interessante o design que ele usou. E é isso aí, pessoal. Eu só queria mostrar para vocês como que é a Antigravity, né, do jeito mais correto de estar se utilizando, tá? Do jeito mais legal. E é claro, vamos supor, eu quero escalar isso daqui, cara. Eu consigo escalar de várias formas. Por exemplo, essa aplicaçãozinha aqui, se eu quisesse escalar, é um gerenciador de tarefa, né? Então, se eu quisesse escalar, que primeira coisa que eu ia fazer, né? Espera que meu PC buga às vezes. Qual que é a primeira coisa que eu iria fazer? Eu ia consertar esse erro do botão de concluir, porque não tem o botão de concluir. Eu consigo editar ela. Aí, por exemplo, se eu quisesse concluir, eu teria que vir aqui, ó, e colocar em concluído. Manualmente editando ela. Eu poderia adicionar um botão com a IA para poder concluir ela de forma dinâmica. É, vamos supor, eu poderia também.
tá melhorando a o que eu posso estar adicionando aqui como tarefa. Eu posso também estar adicionando fotos. Posso estar adicionando, eh, por exemplo, eu posso colocar um bloco de código aqui para mim simplesmente só poder copiar. Eu posso fazer o que eu quiser utilizando aqui a IA. Assim, eu criei essa aplicação meio que sem motivo, né? Vamos dizer assim, eu não tinha o que criar. Isso é uma aplicação até que legalzinha, visualmente falando, ó, bem bonitinha. Eu tenho as funcionalidades, está funcionando tudo. Até agora eu não vi nada que bugou. Então, sair aqui, se eu quiser sair, ele entra na página de login. Eu posso entrar, né? Eu posso vir aqui, posso registrar. Então, assim, pessoal, é uma aplicaçãozinha simples, mas que ficou muito bonita e basicamente é assim que o anti-gravity que funciona, tá? Eu recomendo vocês utilizar. Eu gosto muito de utilizar para front. Você coloca um prompt bem estruturado de front-end, ela faz um trabalho bem feito, tá, pessoal? Eu recomendo muito vocês utilizar. Simplesmente o front dela fica legal. Se você coloca uma referência de design, e muito legal falar isso para vocês, tá, pessoal? Dá para vocês simplesmente copiar aqui o que você quer, né, a foto, e você consegue colar a foto aqui. Isso no Visual Studio Code você não consegue fazer. E isso daqui é um diferencial do Anti-Gravity. Então, assim, pessoal, é uma ideia muito completa, de graça, tá, por enquanto. E que por enquanto que você pode usando ali, ó, as suas contas Google para você poder utilizar infinitamente o modo Pro. Porque depois que saiu esse caso do Epstein, mano, eu quero mais é que o dono de todas essas empresas aí, esses Big Tech, se foda, tá ligado? Esses caras são tudo uns desgraçados, pra não falar coisa pior. Mas é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Eu não sou muito de publicar vídeo aqui, mano. Eu achei interessante mostrar uma ferramenta que eu uso. Eu vi uma galera postando do jeito errado, assim, de você usar a ferramenta. Mas não um jeito errado, mas ineficiente, né? Eu acho muito mais eficiente você utilizar essa ferramenta aí, né, com os agentes, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, né? Clique no gostei aí. E se você não gostou de alguma parte, mano, coloca aí no comentário. O vídeo ficou um pouco grande, mas é nóis, os vídeos vão ser assim. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Falou.